Um ponto interessante aqui também, gente, do nosso programa de hoje é sobre a Jovem Pan News Natal Run, hein? Vai acontecer aí em junho a Jovem Pan News Natal Run com uma corrida muito legal, fazendo aí um diálogo bacana e interessante com o Centro Histórico e aqui com a Ribeira. A gente vai ter aí essa corrida já com a ampla cobertura, né, para celebrar os 5 anos da Jovem Pan. Desde 2020 faço parte dessa trajetória e essa corrida de rua, né, nada melhor do que uma corrida de rua para celebrar esses 5 anos. Natal que tem virado aí a capital das corridas de rua no Brasil, no Nordeste, né? E eu tô hoje aqui com um dos nossos convidados na nossa rodada de entrevistas com convidados aqui relacionados às corridas de rua, o médico Dr. Renato Max, que é cardiologista e é corredor de rua. Eu brinquei com ele, disse: doutor, o senhor é corredor profissional? Ele disse: não, eu sou corredor amador. Mas eu já tinha o WhatsApp do Dr. Renato já de outras pautas, e a foto dele é uma foto dele correndo. Então você é profissional, doutor. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Bate Pronto. Obrigado, Ícaro. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde aos ouvintes da Jovem Pan e espectadores do YouTube. Falar para mim sobre corrida é uma coisa muito satisfatória, principalmente falar sobre a Jovem Pan Run, porque, coincidentemente, a minha primeira corrida de rua foi a corrida do Centro Histórico de São Paulo. Então a gente conheceu o Centro Histórico de São Paulo correndo naquela época. Naquela época eu tinha uma obesidade já grau 3, pressão alta. Foi quando eu iniciei a corrida. E hoje a gente trabalha com esporte, tentando prevenir as doenças cardiovasculares. E hoje a corrida, como você falou, Natal está se tornando uma das capitais com maior número de eventos esportivos. Lá atrás, ela já foi a capital mais sedentária do país. Pois é, né, doutor? E o senhor citou até um caso pessoal, né, da sua situação de saúde, né? Eu queria saber qual foi o gatilho, né, o ponto de partida que te fez abraçar as corridas de rua. Não sei se o senhor chegou a fazer outro esporte antes, mas qual foi esse gatilho, né? Pô, preciso correr, preciso cuidar da saúde. Como é que foi isso? Na época de moleque, né, a gente sempre jogava futebol. Eu sou carioca, gosto muito de futebol e a gente jogava aquela pelada. Mas quando eu fui a São Paulo fazer residência médica, a época de residência é uma época muito pesada. E no meu 4º ano de residência, eu me encontrava já com 95 quilos. Eu morava a 200 metros do hospital, era uma subidinha. E nessa subidinha, na época não existia WhatsApp nem nada, a gente tinha que atender ligação. Se eu recebesse uma ligação por telefone, eu tinha que parar para poder conversar ao telefone. E não com uma pressão... conseguia conversar e andar ao mesmo tempo. Então, nesse momento, eu procurei começar a correr por conta própria, calcei um tênis e comecei a correr. E depois, procurei uma assessoria de corrida. Isso, 2011, né? Então, bastante tempo ainda. A corrida ainda não era esse evento que é hoje. Mas esse foi o gatilho. Da corrida, a gente começou desafios pessoais. 5 km, 10 km, meia maratona, meio Ironman. E aí, hoje além de ser um atleta amador, eu trabalho com esporte, porque é uma coisa que me satisfaz demais, ver de repente pessoas que eram sedentárias, que procuraram a gente por algum problema de saúde cardiológica, e a gente encontrar, seja na Alexandrina, seja nas provas, elas correndo, superando os limites delas. É muito interessante realmente isso. As pessoas não têm ideia do quanto o exercício físico, a atividade, ela muda a nossa saúde, né? Eu, ano passado, cheguei a ser, doutor, dar até um exemplo pessoal aqui, eu cheguei a estar em estado de alerta para diabetes, né? Ali quando a glicose da gente dá 110, aí você já fica, estado de atenção. E aí eu comecei a participar de uma academia que tinha aqui, era uma academia que você meio que jogava bola treinando, né? Você pegava em peso, um treino funcional, em resumo. Em 2 meses a minha glicose voltou pros 90, né, que é a taxa normal, assim, foi um negócio impressionante. Eu não larguei o refrigerante, a cerveja, né, e o cara até falou, poderia estar ainda melhor, né, então assim, as pessoas acham que não tem noção da importância da atividade física, né. A atividade física, infelizmente, poucos médicos conversam com o paciente sobre a atividade física. Sim. A atividade física ela deveria ir no receituário do paciente. Por exemplo, qualquer tipo de atividade física, seja ela o futebol, seja ela a corrida, seja ela o ciclismo, ela tem capacidade de redução dos índices de glicemia,
uma redução da pressão arterial em até 10%. Sim. Então, pacientes que são hipertensos e começam a praticar atividade física, pode ser que em algum momento a gente reduza o uso da medicação ou até retire essa medicação. Além dos outros benefícios, não só cardiovasculares, né? A gente está falando de glicemia, que envolve também um problema cardiovascular, Sim. que é um fator de risco para infarto, mas hoje a saúde mental das pessoas, né? Assim, eu escutei uma frase muito legal, que a corrida de rua é o esporte individual mais coletivo que existe. Né? Assim, por isso que a gente vê esse boom de assessorias, Sim. esse relacionamento criado dentro desse ambiente, e você estando dentro desse ambiente, você começa a ter outros hábitos mais saudáveis. Para você fazer sua corrida, você vai dormir um pouco mais cedo, você precisa dormir melhor, você vai se alimentar melhor. Agora, sempre não abrindo mão das outras coisas que são boas para a vida. Né? Eu acho que a gente não pode ser xiita, né? Radical em tudo, como você falou. Eu continuei no meu refrigerante, tomando alguma coisa, até uma porque para algumas cervejinha. pessoas é muito difícil largar. Assim, eu acho que tem que ter tudo um meio termo, né? Assim, eu acho que se a pessoa trabalha com esporte, é um atleta profissional naquele momento, realmente ela tem que ser praticamente 99% disciplinada. E até mesmo o atleta profissional tem a época do destreino. Né? A gente vê aí, você está falando de futebol, tem a fase de férias, a pré-temporada, então os atletas chegam com um peso um pouquinho mais acima, um condicionamento, e falar isso para atleta profissional é fácil, ele sabe que existe destreino. Agora, conversar isso com um atleta amador como a gente, ele tem muito medo de parar e perder performance. Sim. Né? Assim, então, a perda de performance num destreino desse é em torno de 7 a 10%. E você ganha isso depois em 2 semanas. Então, acho que a gente precisa ter um meio termo, porque para a gente esporte é uma poupança de vida. O objetivo principal não é melhorar o seu tempo numa prova de 10, 21, 5 quilômetros. É você aumentar a sua vida, ter longevidade e viver com mais qualidade. Pois é, eu tenho um negócio também, sabe, o doutor, eu quero ainda te perguntar algumas coisas pessoais, né, saber quantas corridas o senhor faz por ano, né, quais dicas, né, o senhor enquanto cardiologista dá para o pessoal que quer fazer a Jovem Pan News Natal Run, mas eu tô vendo muita gente, né, as mães atípicas, os pais atípicos, né, pais, mães de crianças com síndrome de Down, de crianças com autismo, né? Eu vejo isso, uma reflexão até dessas pessoas também. Por que eu tô falando isso? Porque eu escutei isso de uma mãe uma vez, né? Acho que foi até na Câmara dos Vereadores, não lembro. Disse assim, o maior medo de uma mãe atípica não é que seu filho passe preconceito, é que a gente morre e não sabe como é que ele vai ficar, né? Então assim, e aí ela falou isso, e aí depois outra mãe falou assim, eu tô me cuidando cada vez mais para que eu tenha uma longevidade cada vez maior para com o meu filho ou minha filha, né? Para que ele consiga fazer esse desenvolvimento e consiga se tornar, digamos, autônomo, né? Então, eu vejo que essa questão das corridas, da preocupação com a saúde, está chegando também nessa comunidade de mães atípicas, de pais atípicos. As pessoas estão se preocupando cada vez mais, né? Ícaro, são 2 pontos aí importantes, né? Para a mãe ou o pai, ela ter uma longevidade, né? Assim, ela precisa ter mais força para cuidar desse filho atípico, seja qual for a patologia dele, mas também inclusão desse filho atípico no esporte. Perfeito. A gente tem exemplos, assim, que já passaram fantástico, e até aqui no Ironman Brasil, de irmão que corre com o irmão com paralisia cerebral e conclui um Ironman. Uhum. O caso mais famoso do mundo é da família Hoyt, que corria maratona com um filho que tinha paralisia cerebral, e você via aquela imagem daquele filho. Há uns 4 anos teve o primeiro paciente com síndrome de Down a completar um Ironman. Sim. Então, assim, não só os pais, mas os pacientes atípicos, seja qual for, eles precisam ser inseridos também nesse esporte. É importante. Porque isso também vai dar mais qualidade de vida para ele.
além da socialização para ele, que é super importante. Não tenha dúvida. Eu até vi uma imagem recente aqui em Natal, né, de uma mãe correndo, acho que era com um carrinho de rodas também, né? Aí você pegou, né? Porque era a Mariana Rocha, minha esposa. Ah, era a sua esposa? Que coincidência. Assim, eu tenho um carrinho e eu fazia treino para maratona com o meu filho quando ele era menor. Agora ele tá com 3 anos, já tá um pouquinho mais difícil, porque fica ali. E ela, na prova, na meia maratona do Sol, resolveu ir correr com ele. Então foi uma coincidência, doutor. Foi uma coincidência. A imagem dela entrando no estádio foi muito forte, foi muito legal, forte, né? assim, ela fala dessa repercussão até hoje. Sim. Então isso a gente, assim, além de falar no consultório para os nossos pacientes, a gente executa isso dentro de casa. Assim, eu corro ainda com meu filho, eu tenho um carrinho, eu tenho uma cadeirinha na minha bicicleta que eu levo ele. Então isso, assim, que isso sirva de incentivo e que não sirva de desculpa, porque eu não posso correr porque eu tenho, assim, meu filho não deixa, assim. Eu acho que aí a parceria entre o casal em si ajuda bastante. Mas essa imagem foi muito forte, assim. Foi, eu não tinha associado, doutor, que era a Mariana, né? Que é nossa colega repórter também, já de mão cheia aí, a Mariana Rocha. Agora tá enveredando mais pela fotografia, né? Tá nessa parte da fotografia de abraço parto, pra ela. Fotografia... E tá correndo. Tá correndo também. Tá correndo. O Santiago tá dizendo aqui, fiz minha inscrição na corrida, só falta agora criar coragem pra ir. Acho que é Paluca Fernandes, né? Sim. Estou acompanhando tudo aqui com o doutor Renato. Ele me deu a chance de correr novamente. Muito legal aqui o testemunho, né? O José William tá dizendo aqui que não garante longevidade, mas qualidade de vida. Eu acho que sim, que garante longevidade sim. Se você se cuidar, se você fizer todos os procedimentos direitinho. Eu acho que a corrida de rua, ela é um instrumento que ganhou força aqui em Natal. Eu acho que o ser humano, ele precisa muito de dados, né? Assim, longevidade fica num ponto de vista assim, é subjetivo, abstrato. Né? Mas assim, a gente tem uma medição que é o VO2. Por exemplo, se eu aumentar em 1%, em 1 ponto, o seu VO2, que é a sua capacidade de usar o oxigênio durante o exercício, reduz em 9% a sua chance de mortalidade geral. Aumentando o seu VO2, você tem menor chance de desenvolver câncer. Você morre menos de doença cardiovascular. Então, aumenta sim a longevidade. E caso você venha a desenvolver alguma doença, se você tiver esse preditor, que eu não gosto de chamar de preditor, eu acho que deveria ser um sinal vital. As pessoas deviam ser preocupadas em saber o seu VO2. Mesmo que você venha a ter essa doença e tenha um VO2 acima do esperado, a chance de você sobreviver é muito maior do que uma outra pessoa. E outra coisa, mesmo que você comece com 60, 70 anos de idade, o aumento do VO2 nessa população vai aumentar também as chances de vida dela. Então a gente tem números que provam que a atividade física aumenta a longevidade. Olha aí, vovôs e vovós aí, vamos prestar atenção no que está dizendo o Renato Max, ele que é cardiologista e também atleta, né, corredor. Essa pergunta acho que vai ser interessante, doutor, para o senhor. Quais dicas, né? A gente está aí há um mês exatamente da Jovem Pan News Natal Run, que vai ser em junho. Quais dicas, por exemplo, o cara que tá aqui, o Santiago falou aqui, já comprei, já paguei, fiz o Pix, tudo, tô querendo criar coragem para ir. Eu acho que é um pouco arriscado o cara querer correr 12 km de uma vez, 10. Eu acho que tem que ser gradativo, né, doutor? E ainda dá tempo, eu acho, não dá? Colocar alguém para correr é fácil, difícil é botar esse paciente para praticar corrida. Então as principais dicas assim, tá sempre com a avaliação cardiovascular em dia, né? Assim, saber os limites, né? Assim, ninguém aqui, assim, eu já fiz Ironman, fiz maratona, mas não foi a minha primeira prova. Minha primeira prova foi prova de 9 km dessa centro histórico de São Paulo. Então, assim, Natal é uma cidade quente, é uma prova que vai ser pela manhã. Madrugada ali, acho que 5 horas. 5 horas, mas tá um período, assim, eu fiz um ciclo de maratona agora,
Então, por volta de 6 horas, 6 e pouco, já está numa faixa de 26 graus, 27. Sim. É uma cidade bastante úmida, então, assim, é muito importante se hidratar bem, saber os seus limites em relação à prova, se sentir alguma coisa, assim, avisar, não passar daquele momento. Ou coloca o tênis e caminha, tira foto, Sim. veja o centro histórico, né? Assim, eu acho que essa iniciativa é muito legal aqui, a gente precisa revitalizar. Eu não sou potiguar, mas assim, eu moro aqui já há 13 anos, já me considero. Acho que revitalizar essa área, trazer a corrida de rua para cá, vai chamar a atenção para essa região. A dica é essa, sendo de manhã, boa hidratação, se alimentar bem no dia anterior, antes da prova não se alimentar de nada pesado, né? Assim, e seguir o seu limite e sempre avaliação cardiológica frequente. Muita gente fala isso, né? Alimentação não tem nada a ver, não sei o que. Tem sim, gente. Não vai no dia anterior comer uma pizza. Fui pra uma feijoada dobradinha, tomei uma dobradinha com... Não dá, né? Então tem que realmente... Eu acho que na semana também, o Betinho esteve aqui, inclusive, ele que é das assessorias também, sim, corredor também. Ele falou aqui, ó, na semana é importante já ir trabalhando o corpo ali, comendo de maneira equilibrada, né, e controlada. E acho que essa parte da cardiovascular, ela é muito importante até para evitar infartos, né, uma situação ruim, né, doutor? Tem que ficar olhando direto isso, né? Essas 2 últimas semanas perto de uma prova, a gente chama de polimento em relação ao treinamento e também em relação à alimentação. Na noite anterior, dá preferência a alimentos carboidratos leves, certo? Então, assim, pode ser o macarrão, pode ser a pizza, mas não pode ser aquela pizza com aquele recheio, com aquele queijo bem apertado. 10 queijos, 10 assim, queijos. Com ketchup, maionese e mostarda. Mas hoje se tem noticiado muito em relação a alguns eventos, os desfechos negativos em corrida. A visão dos trabalhos científicos, isso não é uma visão minha, não é que aumentou a incidência, isso só aumentou a publicidade em relação a isso. Sim. A última que a gente teve notícia foi uma senhora que faleceu na maratona de João Pessoa, na prova de 5 km. Para você ter noção, é um evento para cada 100 mil corredores numa maratona. Sim. Certo, assim, em relação a um desfecho negativo. Sim. Então, assim, são poucos eventos. Mas como que a gente pode reduzir isso? Com essa avaliação cardiológica frequente, o paciente, o corredor, saber os seus limites e usar o esporte como um remédio. Como uma ferramenta, assim, né, doutor? Que os colegas médicos aqui que estejam nos ouvindo, escutem e bote na receita. Atividade física. Agora, atividade física, eu falo, é remédio. E a diferença entre remédio e veneno é a dose. Perfeito. Então, por isso que o ideal é procurar uma assessoria de corrida, para que ele faça um escalonamento do seu treinamento, para que ele descubra o seu limite. Eu acho que isso vai fazer com que a gente reduza esses eventos. E a organização da prova também, através de um protocolo médico adequado, que a gente tem aqui, a gente sabe da organização da Jovem Pan Run, é de uma empresa muito séria daqui do Rio, sim, Grande do Norte, que a gente confia demais e acho que vai ser sucesso. Eu acho que vai ser um sucesso. Espero o senhor lá, viu, doutor? Já tô. Já tá? Já tô com a roupa de ir. Doutor, quantas coisas o senhor tá fazendo por ano, hein? Eu chamei de senhor aqui fora, o senhor tinha dito, rapaz, não me chame de senhor, não, o senhor tá no céu. Isso. O respeito, assim. Mas quantas corridas você faz no ano, doutor Renato? Pronto, assim, em média, assim, eu tenho 1 a 2 provas-alvo no ano, certo? Assim, vamos dar o exemplo desse ano. Esse ano eu corri uma maratona tem 10 dias, assim, então eu fiz o ciclo para essa maratona. E em setembro eu vou fazer uma outra prova longa de ciclismo, de 120 km. Então, são os eventos principais. E aí, vários eventos menores, de 10, 21. Eu acho que, eu não tenho isso anotado por ano, mas em média, são uns 10 a 15 eventos ao longo do tempo. Em média, por mês, dependendo do ciclo, né? Assim, vão dar 300 km correndo,
Sim. Assim, 800 quilômetros pedalando. É ótimo isso. E provas completadas, eu tenho 6 maratonas, né? Assim, tenho 2 Ironmans, e aí meio Ironman eu perdi a conta já, meia maratona também. Então é ótimo. Assim, e Natal tem virado, né, doutor, a capital das corridas. Impressionante isso. Eu até brinquei aqui, só tá na hora de o poder público aí, a governadora, o prefeito, baixar logo um decreto aí, uma lei para institucionalizar isso, senão alguém vem e toma esse título, porque eu não sei, eu acho que o Gabriel até trouxe esse número aqui, de que a gente... Eu tenho esse Você número. tem esse número, né? Assim, é muita corrida aqui. Assim, a meia maratona do Sol, né? Assim, que é o maior evento de Fica mais corrida famosa, aqui, ela é a maior taxa de ocupação hoteleira da cidade no ano. Ganha do Carnatal, ganha do Carnaval em Natal, ganha do Réveillon. Então, assim, metade dos corredores da meia maratona do Sol são de fora. Sim. Então, olha o quanto isso movimenta a economia do estado. Um crescimento de 2024 para cá, a gente aumentou de 225 mil concluintes de corrida no Brasil para mais de 1 milhão. Então, isso movimenta um mercado de assessoria, economia de acessórios de corrida, suplementação, as lojas de as tênis, lojas, tudo. né? Então isso movimenta demais a economia. Eu acho que está na hora realmente, como você falou, do poder público abraçar isso, transformar isso botar isso no calendário para que isso traga ainda mais retorno financeiro e outro retorno que a gente não vai enxergar de cara, que é a menor incidência de doenças cardiovasculares. Sim. Então isso é uma economia também que a gente vai ter se a cidade for uma cidade ativa. O senhor até falou que a nossa Natal era uma das cidades com mais pessoas sedentárias, né, há alguns anos, né? Se não a mais, se eu não me engano. Era das 3 mais sedentárias. Esse número, se a gente consegue reverter esse quadro, né, as corridas com certeza seriam aí uma ferramenta importantíssima. Gente, 12h29, queria agradecer ao Dr. Renato Marques aqui pela entrevista na Jovem Pan. Muito obrigado pelas dicas, pelo seu testemunho também, pessoal. Eu acho que quando a gente vê, né, um médico, né, que tem até aquela história, médico não fica doente, não sei o quê. O Dr. Renato trouxe um testemunho dele, né, aqui, de não estava conseguindo andar, subir a ladeira e falar ao mesmo tempo. Foi quando ele teve o gatilho de que precisava fazer exercício, né? E eu acho que esse relato é muito importante, né? Obrigado, doutor Renato. Obrigado, prazer ter você aqui na Jovem Pan mais uma vez. Te espero lá no dia 8 de junho na Jovem Pan News Natal Run. Eu agradeço demais a oportunidade, Ícaro. Para quem quiser saber um pouco mais sobre corrida, seguir o @IctusCardioNatal. Lá a gente tem essas dicas, principalmente sobre o VO2, para tirar essas curiosidades. E vou estar lá correndo, provavelmente Mariana, Pedro também. E o que vocês precisarem, a gente está disponível. Perfeito. Vitor Araújo mandando um abraço aí para você. Disse que conviveu contigo, né? Um profissional ímpar. Mais gente aqui interagindo conosco também. O Santiago lembrando, né, que já está inscrito. Eu vou me inscrever também, hein? O Pedro mandou mensagem para mim na semana passada, um outro amigo meu chamado Pedro, não o Pedro aqui da Jovem Pan, dizendo que vai participar também. Vai ser muito legal realmente essa mistura da saúde com o centro histórico, a Jovem Pan completando 5 anos. Eu com certeza vou estar lá. Doutor, obrigado mais uma vez. A gente vai, gente, 12h31.